Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí ao nosso G11 no nosso livro aí, o módulo 3. Então nós vamos começar aí com a página 3. O título é Fontes de Energia 1, certo? Então toda fonte de energia é um recurso natural, pessoal, para vocês entenderem. Então nós vamos aí à fonte de energia 1. Depois nós vamos à fonte de energia 2. Essa fonte de energia 1 aí, que nós vamos ver agora, nós vamos lidar principalmente com os recursos naturais não renováveis, porque essas fontes de energias elas são classificadas em renováveis e não renováveis, certo? Então vamos iniciar aí. Abram o livro de vocês, por gentileza, página 11. Nós vamos ter aí fontes de energia renováveis, se renovam em curto espaço de tempo. Aí nós temos como exemplo a energia solar, hidráulica, eólica, as marés, a biomassa. Então, tudo isso vai ser aí uma fonte de energia renovável. E nós temos como fonte de energia não renováveis, nós vamos ter aí são aquelas que demoram milhões de anos para se renovar, para se formar. Não quer dizer que essas fontes de energia elas não se formem novamente. Se formam, sim. Algumas essas fontes de energia elas se formam. O que não vai se formar são alguns minerais. Por exemplo, nós temos aí minerais metálicos que não se formam. Eles advêm do espaço, né? São inseridos aqui na Terra pelos asteroides e esses aí não são renováveis. Mas, por exemplo, petróleo, carvão, mineral, isso aí são sim renováveis, mas demoram milhões de anos para se formarem na natureza. E o conceito de renovável e não renovável, ele diz o seguinte, que uma fonte, qualquer que seja fonte de energia ou recurso natural, ele é qualificado como renovável quando ele tem a capacidade de se refazer em um espaço de tempo de no mínimo uma vida humana. Certo? Então, quando ele tem esse espaço de tempo, quando ele tem essa capacidade de se refazer em um curto espaço de tempo, de no máximo, perdão, eu disse no mínimo, mas é no máximo, uma vida humana, ele é qualificado como renovável. E aí, os combustíveis fósseis, eles são qualificados como não renováveis porque eles demoram milhões de anos para se refazerem, se reconstituírem na natureza. Tá ok? Então, nós vamos aí à matriz energética no mundo. Ó, a matriz energética mundial ela tem uma dependência muito grande do petróleo, como vocês podem ver aqui, ó, é a maior parte, 35,3% do consumo mundial. Em segundo lugar aí vem aqui o carvão mineral, certo? O carvão mineral ainda tem uma importância muito grande, principalmente no setor industrial. E aqui o gás natural ele vem aí como a terceira fonte de energia, né? Tem uma importância também muito grande, tanto industrial como doméstico, né? Em escala mundial. E aí, em quarto lugar, vem aqui a biomassa. E o que é biomassa? Biomassa é qualquer massa vegetal que serve como fonte de energia, por exemplo, a madeira, o bagaço da cana, né? Isso aí são biomassa. O etanol é um biocombustível advindo de uma biomassa, a cana, certo? A, a fonte de energia hidráulica, ou eletricidade, no mundo ela compõe 2,1%. E o urânio, que aí no caso seria a fonte de energia nuclear, né? Seria 6,4%. Então, isso aqui mostra a dependência mundial de energia e a demanda de cada fonte de energia, certo?
Mas aqui no Brasil, nós temos uma produção de eletricidade advinda de fontes hidráulicas muito grande, graças a Deus, né? E aí nós temos a matriz energética aqui no Brasil, ó. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a dependência do petróleo ela é grande. Nós temos aqui 38,4% da dependência do petróleo do Brasil. A cana-de-açúcar, 13,9%. E aí a cana-de-açúcar nós vamos ter também aí a queima do bagaço da cana, na biomassa, produzindo também energia elétrica. Aqui em Sergipe nós temos uma usina que produz eletricidade, uma não, duas, ao que me parece duas. Nós temos a usina Pinheiro e nós temos a usina Taquari, que também produz energia. Isso é energia para injetar na rede pública, na rede da Energisa, certo? Porque todas elas vão produzir energia para o seu consumo interno, mas essas produzem e o excedente é lançado na rede geral da Energisa. Ah, tá lançando lá de graça? De graça nada. A concessionária paga por essa energia que eles estão produzindo, certo? Então nós temos aqui madeira e outras biomassas 13%, hidro, e aí é energia hidráulica, 15% aqui na energia hidráulica do mundo, perdão, do Brasil. O urânio aqui vai ser só 1,2%, carvão mineral 6,4%, gás natural 9,3%. Então, a matriz energética brasileira, se nós formos analisar, e aqui nós temos outras fontes renováveis, aqui vai entrar eólicas, vai entrar solar, aqui nesses 2,7%. Mas se nós formos analisar a matriz energética brasileira como um todo, ela é uma matriz, podemos dizer assim, como menos suja, porque nós vamos ter aqui o petróleo, né, que suja bastante, mas nós vamos ter aqui gás natural, um consumo considerado, e todos os hidrocarbonetos é o menos poluente. Nós vamos ter aqui a nuclear, que não produz poluição. O problema da nuclear seriam aí os rejeitos e a radioatividade, caso haja vazamento, mas não produz poluente nenhum, certo? Na sua produção. E a hidráulica, 15% da hidráulica, e aqui nós vamos ter aí 27% de biomassa, o etanol, né? Então nós vamos ter aí 27% aqui, mais esses 15% aí da hidráulica, mais 1,2%, ou seja, isso aqui não tem poluente, não tem poluente. Poluentes são poucos aqui e poluente pouco aqui. E aqui não tem poluente também. Então, a matriz energética brasileira ela é muito limpa. E aí, nós vamos agora às fontes não renováveis, certo? A primeira aí é a primeira fonte de energia a ser encontrada, a ser descoberta, a começar a ser utilizada, que foi o carvão mineral. Começa a ser utilizada lá na época, na primeira metade do século XX, com a Revolução Industrial, né? É uma substância sólida, de origem orgânica, resultante da transformação de restos de vegetais a intensa pressão. Então, esse aqui é o carvão chamado carvão de pedra, certo? Que ele é bastante sólida. A madeira se solidifica e se torna esse carvão petrificado aí, com alto teor de queima, certo? Ele pega fogo fácil e o calor que ele produz é superior ao carvão vegetal, muito superior. 1750 até meados da primeira metade do século XX, a indústria
e nos transportes. Nesse período aqui, nós vamos ter o uso desse carvão mineral nos transportes, as máquinas a vapor, a indústria vai utilizar isso aí, a indústria siderúrgica, vamos começar para fundir o aço, o ferro e transformá-lo na matéria-prima da indústria na primeira metade, na primeira revolução industrial. Então, o consumo mundial, em 1950, chega a 60%. Perdão. E aí, 60% do consumo no mundo consumindo, 1990, 30, 2024. Então, observem que está havendo queda, uma redução do consumo mundial do carvão mineral. O carvão mineral ele é bastante poluidor, certo? Tanto na exploração como na hora do consumo. Ele produz muito dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre. Então, ele é responsável aí por muitos gases de efeito estufa, produção de muitos gases de efeito estufa. As reservas podem durar até 220 anos. Então, tem muita reserva, o consumo reduzindo, então vai garantir aí no mínimo 220 anos de consumo desse mineral. Grande produção de calor empregado na siderurgia e na produção de eletricidade também, certo? Principalmente nos países nórdicos com muito frio, tem aí termoelétricas ligadas com carvão mineral 24 horas, certo? Grande produção, o dano ao meio ambiente e dano à saúde. Tanto o dano à saúde desde o mineiro até a população civil comum, certo? Ele é muito poluente. Distribuição. A maioria desse carvão aí está no hemisfério norte, né? Na China, Estados Unidos e Rússia são os maiores produtores. Na Europa e norte da Índia. No hemisfério sul, o maior produtor é a Austrália. Brasil, nós temos produção em Santa Catarina, 62,8% da nossa produção nacional. Rio Grande do Sul, 36,4% e Paraná, 0,6%. Então, são os 3 estados aí que vão ter produção de carvão mineral, né? O nosso carvão mineral não é um carvão mineral de boa qualidade. A indústria brasileira consome o nosso carvão porque é obrigado por lei. Existe uma lei aí que obriga o consumo mínimo do carvão nacional. Mas não é um carvão de boa qualidade, tem um alto teor de cinza vulcânica e ele é muito poluente e não é muito atrativo para a indústria, mas consome, tem o preço também que é atrativo, né? Muito melhor do que você importar esse produto. Então, a indústria consome toda a nossa produção, a indústria nacional. E aí agora o grande e o mais volátil, a mais volátil fonte de energia, né, é o petróleo. O petróleo ele vai começar a ser explorado aí, principalmente vai ser descoberto aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, lá em 1859, vai começar a ser explorado aí aqui na América e vai ser expandido isso para o mundo todo, principalmente na exploração e no refino também. Uma substância de origem orgânica, com o decorrer do tempo, sofre transformações químicas e bioquímicas, originando um óleo negro, o petróleo, né? Utilizado comercialmente há menos de 150 anos, descoberto na Pensilvânia em 1859. Em 1928 é criado o cartel Sete Irmãs do Petróleo, a Standard Oil ou Exxon, Texaco, Mobil Oil, a Gulf Oil, Standard Oil ou Chevron, a Royal Dutch Shell, a British Petroleum. Essas 7 empresas aí, também chamada de 7 irmãs, essa Standard Oil ou Exxon e Standard Oil ou Chevron,
porque pertenciam ao mesmo grupo. Então, elas passam a ser mais conhecidas como Exxon e Chevron, certo? A Royal Dutch Shell ainda está aí, né? Ela é mais conhecida como a Shell, que é holandesa, essa empresa. Então, meus queridos, esse cartel aí, ele começa a controlar toda a produção. Estima-se que na época desse cartel aí, a cada 10 litros de petróleo produzido no mundo e refinado, 7 litros eram eles quem produziam e refinavam. Então essas 7 empresas era responsável aí por 70% da produção mundial de petróleo aí na década de 30. Então era muita coisa. E elas foram obrigadas, John D.J. Rockefeller, que era o general aí dessas empresas, foi obrigado a quebrar o seu monopólio e vender aí algumas empresas, não vendendo tudo, né, mas vendendo participação, a ter participação de outras empresas nelas, perdendo assim o domínio, deixando de ser o sócio majoritário de grandes dessas empresas aí. E aí, nacionalizações do petróleo. Isso ocorre no Brasil, no México e na Venezuela. Aí você pode dizer, nacionalização do petróleo no Brasil? Sim, ocorreu isso aqui no Brasil. Eu vou falar mais à frente. 1960, a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela. Depois entraram Argélia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Líbia e a Nigéria, certo? Uma observaçãozinha aí na OPEP, se vocês observarem, são todos países subdesenvolvidos, todos países pobres, países que não estão aí taxados como os mais ricos do mundo, certo? Que fazem isso aí. Representam mais de 60% das exportações mundiais de petróleo. Só faz parte desse cartel aí os maiores produtores de petróleo do mundo. Então, aqui na América do Sul, só temos na América toda, né? O México ele tem uma grande produção, mas ele não vai fazer parte aí da OPEP. Quem faz parte é a Venezuela. A Venezuela tem a segunda maior reserva do mundo de petróleo, certo? Então vai fazer parte aí desse cartel. E o que é esse cartel? Esse cartel é a união desses países aí para controlar preços, a produção e a revenda do petróleo. Vamos supor, tem uma situação aí que a OPEP se desagradou, a liderança da OPEP se desagradou, as grandes potências, Estados Unidos, a Alemanha, a Grã-Bretanha, tomou uma posição e desagradou esses países aí. Eles simplesmente aumenta a produção ou diminui a produção de petróleo a depender do seu interesse. Então, para controlar crises, para acabar com conflitos, eles usam o petróleo aí como arma, porque há uma dependência muito grande do petróleo em escala global. Então, ele, além de controlar preços, é como se fosse uma chantagem mesmo aí que eles fazem, certo? A produção mundial de petróleo em barris aí, nós temos na América Central e América do Sul 9,2% da produção mundial, Ásia e Pacífico 10,2% da produção mundial, na África nós temos 10,8% da produção mundial de petróleo, América do Norte nós vamos ter 18% aí, 0,2%, e aí um destaque para o estado do Canadá, que é o estado com maior produção dos Estados Unidos, né? E quando nós falamos da América do Norte, nós falamos Canadá, Estados Unidos e México. E o México tem uma grande produção de petróleo, certo? Europa e Eurásia aí, ó. A Europa e a Ásia. Nós vamos ter 22,1%. E o Oriente Médio, que é uma região da Ásia, certo? Quando fala Europa e Eurásia aí, nós estamos citando a Europa
e a Rússia. A Rússia europeia e a Rússia asiática. A Rússia ela tem uma grande produção aí de petróleo, né? E aí nós vamos aí a Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico aí vai ser essa região aí da Índia, China, Japão e a área ali das ilhas do Pacífico e o sul e o sudeste asiático, certo? Essa região aqui, ó, quando nós formos falar de Ásia e Pacífico, é toda essa área aqui. Tanto esse aqui, ó, é asiático, esse aqui é o continente asiático, e aqui é a Oceania, certo? E eles fazem isso aqui para mostrar a potência que tem a produção somente do Oriente Médio, que essa área aqui, ó, que é uma das regiões da Ásia, certo? Quase 30% da produção mundial. Então, nós vamos ter aí as reservas mundiais de petróleo. Ó, a reserva só do Oriente Médio, 63,3%, certo? América Central e América do Sul, 8,9%. Aqui grande parte está na Venezuela, certo? Europa e Eurásia, 9,2%. 9,2%. A Rússia tem uma grande reserva de petróleo, certo? A África 8,9%, América do Norte 5,5%, Ásia e Pacífico 4,2%. Aí veja aqui a discrepância das reservas lá só do Oriente Médio, muita reserva. E aí nós vamos a um pouco da história da criação da OPEP. Ela foi criada em setembro de 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O objetivo principal é estabelecer uma política petrolífera comum a todos os grandes produtores de petróleo no mundo, os países membros, né? Definir estratégias de produção, controlar preços de venda de petróleo no mercado mundial, certo? E esse controle nós vamos falar um pouco aí como é que se dá. Ó, aí nós temos aqui, ó, o Equador, que ele é um dos membros, mas é um membro que não tem poder de voz e voto, ele só é um membro participante. Venezuela e os países que mais têm poder de voz e voto aqui é a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Esse aqui, ó. Esses outros aqui, eles fazem parte, tem uma grande produção, mas não se compara com a deles, né? Então, os países membros da OPEP possuem cerca de 75% das reservas mundiais de petróleo. É muita coisa. As crises do petróleo. A primeira crise ela vem em outubro de 1973. Tropas do Egito, da Síria, atacam Israel na Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, para tentar reconquistar territórios ocupados em uma guerra anterior, em 1967. Mas fracassaram. E aí, nesse momento aí, o que foi que aconteceu? Como esses países fracassaram, houve um embargo total de petróleo pela OPEP, né, aos Estados Unidos e à Holanda por apoiarem Israel. Esses países apoiaram Israel e simplesmente eles começaram a boicotar a venda de petróleo para eles. Então a OPEP reduz a sua produção em 25%. O que é que vai acontecer com isso? Os preços do barril vão quadruplicar. Então, aqui no Brasil, o que é que vai acontecer? O Brasil, nós comprávamos um barril de petróleo, na época, por $2,50. Então, o preço do barril do petróleo agora vai para $10. E depois não volta mais, não baixa mais, ele daí é só subir. Então, o que é que acontece? Inviabiliza a economia brasileira, nós estamos falando aí dos governos militares, e aí nós vamos ter a criação do Proálcool, que era uma alternativa para nós reduzirmos o consumo do petróleo na questão automobilística, certo? Então, existe a criação aí do Proálcool nessa época.
Foi uma das respostas que o Brasil deu. Segunda crise do petróleo aí é em 1979. Ocorre no Irã a Revolução do Irã, que derruba o governo do Shah Reza Pahlavi, grande aliado das potências ocidentais, e o Irã é um grande produtor de petróleo. O Irã reduz sua produção e os principais países produtores decidem cortar a extração e a venda. E aí agora? Aí a crise é agravada com a guerra Irã-Iraque, 1980 a 1988. Com essa revolução aí, o Irã simplesmente ele reduz a sua produção, e aí quando vem a guerra, o que é que acontece? Lá nesse período entre o Irã e o Iraque, o país que está em guerra vai produzir como? Então houve uma nova retração na produção e um aumento dos preços. É importante lembrar que com essas crises, os países produtores não perderam nada, só lucraram, só ganharam e muito. Vocês observam que na primeira crise, um barril de petróleo estava aí a $2,5, partiu para $10. Então, não tem prejuízo não. E aí, pessoal, um pouco da história, né? Na década de 1980, a redução do consumo mundial. Houve uma redução no consumo mundial, o endividamento dos países subdesenvolvidos vai contribuir para essa redução e busca por alternativas energéticas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? A busca pelo álcool, o etanol, para uma alternativa ao consumo. Na década de 1990, nós temos aí a retomada do consumo, elevado crescimento causado aí pelo crescimento econômico chinês. E outra coisa aí, nós vamos ver que nós temos também o contexto histórico aí da Guerra Fria. Na guerra da década de 80, a Guerra Fria já está entrando em declínio, a União Soviética. E aí na década de 80, o que é que acontece? O fim da União Soviética e a globalização se expandindo pelo mundo todo, né? Inclusive no leste europeu. Então houve uma demanda crescente lá no leste europeu, a China também, o desenvolvimento chinês. Aqui no Brasil nós tivemos também, na América do Sul como toda, na Argentina, no México, Paraguai, Uruguai. Então esses países começaram a se industrializar, começaram a privatizar as suas empresas estatais e as suas economias começaram a ter altos índices de crescimento. Então o consumo naturalmente aumentou, houve uma demanda muito grande, né? E no Brasil, quando eu falei lá da estatização do petróleo no Brasil, ocorre na Constituição de 1946. A produção e a distribuição de petróleo em território brasileiro passam a ser controladas por companhias estadunidenses, como a Standard Oil e a Texaco. Eram elas as responsáveis pela produção e distribuição do petróleo. Haviam duas refinarias, uma em São Paulo e outra lá no Rio Grande do Sul. E aí o petróleo é nosso, o petróleo é nosso em 1948 a 1953, né? Getúlio Vargas estatiza as jazidas brasileiras e cria a Petrobras. E aí quando ele criou a Petrobras, ele disse, a partir de hoje, a produção e a distribuição de petróleo no Brasil compete a essa empresa. Então, essas empresas deixam de operar aqui e o Brasil passa a ter uma empresa, um monopólio do petróleo e a estatização, né? E aí no início dos anos 90, a Petrobras amplia a prospecção, a extração do óleo e constrói refinarias, começa a construir várias refinarias. Em 1997, o governo FHC, de 95 a 2002, ele vai quebrar o monopólio da Petrobras. Petrobras, vamos ter aí abertura de capital, 30% do capital da Petrobras vai ser posto aí à venda. O fim do monopólio, né, da Petrobras sobre a prospecção
a adoção do modelo de concessão. Observe que é só na concessão, é só na prospecção. Então, outras empresas podem vir aqui explorar o petróleo, podem vir extrair o petróleo. Mas quando extrai o petróleo, tem que vender a Petrobras. Certo? Não pode pegar o petróleo e vender para outra empresa, não. Tem que vender a Petrobras. E aí, pessoal, nós sempre temos essa dúvida. O Brasil não é autossuficiente em petróleo? Em 2006, o governo Lula anunciou a autossuficiência do petróleo, do Brasil em petróleo. Né? Nós tínhamos uma produção igual ao consumo, 1,8 milhões de barris por dia. Então, 1,8 milhões de barris por dia era a produção e o consumo nacional. E aí, em 2013, nós temos uma produção dia de 2,1 milhões de barris de petróleo por dia. E o nosso consumo era 2,9. Então, já tem aí cerca de 800 mil barris de petróleo por dia necessitando de ser importado. Então, acabou com a autossuficiência, porque aumentou o consumo, mas a produção não acompanhou, certo? Nós já fomos autossuficientes, hoje não somos mais. E o agravante aí é que a produção do óleo do Brasil, ele em sua maioria, pesado. E aí o óleo pesado, ele é melhor utilizado para a produção de asfalto, de óleo diesel, e 6% das reservas brasileiras é de um óleo leve, que é o melhor óleo para se produzir gasolina, certo? Não quer dizer que não produza do óleo pesado, produz, mas ele é melhor utilizado para outros fins. E aí nós temos, para nós encerrarmos, o pré-sal. A descoberta anunciada em 2007, estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? Nós temos o início da exploração em 2010, reservas estimadas entre 28 e 35 bilhões de barris, na expectativa de produção de 4,2 milhões de barris diário até 2020, que não está acontecendo, né? Aí a Arábia Saudita, a produção de barris por dia é 11,5 milhões de barris por dia. O Brasil tinha a expectativa de 4,2. A Venezuela, 2,6 milhões de barris por dia. Certo? São dados atuais, mas essa prospecção, expectativa de produção do Brasil não chegou. Né? 2020 chegou e não acompanhou isso aí. Então, atualmente, nós não somos autossuficientes na produção de petróleo. Nós temos que importar petróleo, nós importamos petróleo e importamos também derivados, gasolina, certo? Gasolina, óleo diesel também. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.